Olá, bem-vindos a mais uma live da Martech Digital. Hoje vamos falar de uma mudança de era ou de uma era de mudança, ainda não sei bem. Mas para isso eu vou chamar aqui perto de nós o Luís Rasquilha, que vai estar a acompanhar-nos nesta live. E deixo-lhe já o convite para acompanhar-nos por aqui e nos nossos canais, como Instagram e website. Olá, Luís, como estás? Olá, Ana, tudo bem? Obrigado, tudo bem? Tudo ótimo. Luís, antes de mais, muito obrigada por estares aqui connosco. Eu sei que tens aqui o coração dividido entre este lado do Atlântico e o outro lado do Atlântico, não é? E a agenda é sempre difícil de conciliar, mas agora sei que estás em terras lusitanas. Sim. Estamos aqui hoje para conversar um bocadinho. Olha, Luís, se me permites, eu vou fazer aqui uma breve apresentação tua. Para quem não conhece o Luís, deveria ficar a conhecer e, portanto, hoje é a oportunidade. Depois podem-se ligar ao Luís também nos canais habituais, como LinkedIn, Instagram, etc. O Luís é CEO do Ecossistema Inova. O Ecossistema Inova é uma empresa que criou aqui um conceito de gestão Trends Innovation e, portanto, basicamente transforma aqui a gestão das empresas com inovação. E o Luís vai-nos falar um bocadinho disto. Além disso, o Luís também é membro do conselho de algumas empresas, tanto do lado da Europa como na Irlanda, a Marna Vida, como do lado do Brasil, a NTT Data e a Mercury. Além disso, como é óbvio, tem aqui uma veia também de professor e está ligado aqui a instituições do lado também do Brasil, como a Fundação Dom Cabral, super prestigiada, e claro, é autor de não um, não dois, mas 25 livros que falam de gestão, inovação, estratégia, tendências, futuro. E é disto que hoje nós vamos falar. Tendências de marketing, os desafios que as empresas estão a ter nesta nossa era de mudança. Perspectiva aqui única que o Luís vai nos dar e fiquem desse lado realmente a assistir, porque vamos falar das transformações, da inovação que o marketing está a ter aqui com toda a alteração que está a haver a nível tecnológico e do comportamento dos clientes, digamos assim. Bom, para dar aqui o pontapé de saída, Luís, deixa-me já lançar-te a primeira questão. Transformação digital, temos falado sempre muito de transformação digital, é um tema que se fala já há vários anos para cá, mas na verdade, do teu ponto de vista, qual é o impacto que isto está a ter no comportamento dos clientes, por um lado, e por outro, como é que tu vês, o que é que tens observado a nível das empresas? Como é que elas têm estado a preparar ou não para estas mudanças? Boa. Primeiro, Ana, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, ainda que no live, no digital. Quando a gente fala de transformação digital, temos que dar aqui um passo atrás só para situar a transformação digital onde ela começa e onde ela está hoje. A transformação digital da década passada, portanto, numa massificação do mundo digital pós-2010, era uma transformação digital ainda muito centrada em tecnologia pura e dura. Ou seja, cheques deste tamanho, projetos deste tamanho, áreas de TI a liderar processos de transformação digital que eram puramente tecnológicos. Isso teve, naturalmente, os impactos não tão fortes como se previa, porque esquecemos de uma coisa importante, que é, exatamente o que tu disseste, a questão das pessoas. Ou seja, muitas empresas implementaram soluções tecnológicas que ou não eram user-friendly, ou não respondiam a nenhuma situação, a nenhuma dificuldade do seu cliente. A pandemia mudou um bocadinho isso. Nós dizemos que o século XXI começa em 2022. Depois da pandemia, porque a pandemia, do ponto de vista da gestão, que é o que nos liga aqui, da saúde é outra conversa, mas do ponto de vista da gestão, ela foi um acelerador e um transformador de muitas coisas que estavam mais ou menos na agenda, mais ou menos mapeadas, vamos chamar assim, mas que não eram implementadas. E eu digo agora que nós estamos na segunda onda da transformação digital, que é aquela que consegue equilibrar a análise correta do comportamento dos consumidores, do comportamento humano, não dos consumidores, mas o comportamento humano de uma forma mais ampla, e as soluções tecnológicas que lhe dão resposta. Ainda há 2 dias fizemos pela Inova a live sobre Mundo 5.0, e de facto é um bocadinho isso, é mais um passo na transformação. Eu tenho dito que a transformação digital é mais transformação do que digital. É muito mais a capacidade de entender o contexto e como o meu cliente, o meu consumidor, o meu colaborador, o meu concorrente se organiza dentro deste novo mundo mais digital
e depois que tecnologias dão resposta e podem melhorar a performance do nosso negócio. No fim, o que a gente diz é a transformação digital é a capacidade de usar a tecnologia para melhorar a performance do nosso negócio. E a performance do nosso negócio melhora a partir do momento em que eu consigo entregar mais valor ao meu cliente. E, portanto, a coisa é mais ou menos nesta linha. Só que fruto, e aqui já introduzindo talvez uma variável adicional, fruto da cultura das empresas extremamente departamentalizada, extremamente arrumada em organogramas tayloristas, portanto sequenciais, a transformação digital encaixa numa gaveta. Pode ser a gaveta do TI, pode ser a caixinha da estratégia, e não é vista como algo mais transversal, mais endémico à cultura. Claro. E enquanto isso não for transversal e endémico à cultura, vai ser mais difícil às empresas conseguirem tirar o maior potencial de tudo o que a transformação digital traz e de tudo o que a tecnologia nos permite ter. Portanto, há aqui um desafio cultural importante. Eu acho que é muito, muito pertinente o que tu trazes, porque qualquer mudança pode ser mais ou menos desafiante consoante a cultura organizacional. E é um ponto sempre chave aqui nas nossas lives. Temos vindo a trazer vários temas. E cultura organizacional é sempre um tema que quase sempre está presente nas lives. São pessoas, não é? As empresas são pessoas e, portanto... E eu ainda vou um nível mais acima, que é, além da cultura da própria organização, é a cultura do país em que a empresa está inserida, não é? A Europa aí está, de facto, desculpem a provocação, mas é verdade, está um passo atrás em relação às Américas. Não só... O Brasil, claro, é uma escala gigante, mas, de facto, nesse quesito, nessa variável de mindset, de cultura, de open, de abertura para a mudança, a Europa é mais conservadora. Não é uma crítica, é uma caracterização, e isso, naturalmente, tem um impacto na forma como o mundo se ajusta e na forma como as empresas tendem ou não a se ajustar a esse contexto. De facto, quem dá o tom são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são, de facto, o mindset mais aberto para estas discussões de inovação, de cenários, de futuro, de digital, etc. A Europa é um bocadinho mais conservadora, tem um bocadinho mais dificuldade, se calhar historicamente, por sermos o velho continente, não é? Velho continente. Por sermos o velho continente, temos um bocadinho mais de dificuldade em nos abrirmos, em primeiro lugar, e em nos adaptarmos, em segundo, a este contexto. E aí, isso depois, naturalmente, tem os impactos, tem os resultados que tem. Isso é de facto muito, muito interessante, porque há essa variável que muitas vezes as organizações não põem em cima da mesa, e daí depois os projetos andam mais devagar ou andam mais depressa. Tem a ver com outra coisa que é a própria essência também da empresa. Como é que tu vês aqui as empresas, no ponto de vista a integrarem aqui novas abordagens, não é? Nomeadamente no marketing, porque é olhar para o cliente, é um olhar muito mais personalizado, é assim que também nos convida esta transformação, não é? Como é que tu vês que as empresas estão a integrar estas novas abordagens nas suas estratégias, sem que consigam com isso perder de facto a sua essência também, não é? Como é que fazem isto? Tem a sua cultura, tem a sua essência, mas como é que... E temos um problema anterior que se chama educação, ou a falta dela. E aqui, chapéu de professor há muitos anos, em vários lugares, a crítica à educação como um todo é que ela ainda é muito straight, muito igual nos últimos anos. E não se introduz na educação, ou raramente se introduz na educação, estes novos temas. E o que eu uso como exemplo é assim, eu pergunto sempre, quem é que na sua licenciatura teve matérias de cenários e tendências, gestão de inovação, transformação digital, ESG, diversidade e inclusão, e raramente nós temos isso. Nas pós-graduações de MBAs isso já começa a aparecer ainda, cenários e tendências não. Acho que o pessoal esqueceu-se que isso poderia ser uma variável interessante, e eu tenho uma tese de porque é que isso acontece, mas é uma tese, depois se tivermos tempo falamos dela. Mas o fato é que a educação não está a entregar aos seus alunos, e aqui licenciatura, base de entrada e depois a continuidade, não lhe está a entregar com a devida velocidade ferramentas e skills e competências, quer técnicas, quer comportamentais, para conseguir perceber o que é que está a acontecer. Alguns discordarão de mim, naturalmente, não há aqui uma verdade absoluta, mas este é o facto e não tem muito que divergir disso. Isso tem nas empresas um impacto, porque tu recebes nas empresas pessoas que não vêm com esse mindset. E ao não vir com esse mindset, as empresas têm que pôr esse mindset. E, portanto, vemos o crescimento de universidades corporativas,
o crescimento de training, de formação executiva in company, para preparar. Mas tens na liderança das empresas pessoas que não são da geração digital. Somos nós, da geração analógica, que estamos a aprender, estamos a testar, estamos a pôr os nossos pezinhos, às vezes com mais sucesso, às vezes com não tanto sucesso. E tens outra variável mais complexa, que é a instantaneidade de tudo isto. Há 3 anos não se falava de inteligência artificial, hoje só se fala de inteligência artificial. E isto em 2, 3 anos, portanto, mudou drasticamente. E ainda não sabemos muito bem como é que vamos usar isso. Vou dar um exemplo concreto. Eu estava antes da nossa live aqui a falar com a minha equipa de design, porque como eu escrevo para o MIT e para a Executive Digest, eu sei, porque é que eu não pego os artigos dos últimos 5 anos e fazemos um livro? E a equipa puxou os artigos, fez a paginação e disse, está aqui para tu leres. O que é que tu achas que deve ser a capa? Pensei, a capa de artigos do Luís Rasquilha no MIT, na Executive Digest, abri um chat GPT, pedi, faz um prompt para eu criar uma imagem, peguei no prompt, enfiei no chat, no artguru.ai e trouxe 3 imagens. E mandei para a equipa, olha, está aqui um briefing. Mas que para mim é praticamente é 90% pronto. Depois tem que dar o toque humano, porque a tecnologia não faz tudo. Temos que saber pedir e temos que saber ajustar. Mas em 10 minutos, nem tanto, eu consegui estruturar um briefing muito mais completo do que se fosse fazer sozinho, pensar e escrever. O que é que eu quero dizer com isto? Que hoje, há 2 anos isto era impensável, hoje muito imediatamente, o imediatismo das ferramentas permitem que a gente consiga responder mais rápido. E isso para o marketing... Não é? Porque é acessível a todos. E é acessível a todos. E é free, ou custa $20 por ano, ou uma coisa assim. Portanto, qualquer pessoa pode utilizar. O que é que nós precisamos perceber aqui? É que temos que saber perguntar, porque ela não tem, aliás, no próximo artigo do MIT fala exatamente da inteligência artificial como uma ferramenta importante para compilar conteúdo e para organizar conteúdo, mas uma péssima ferramenta para criar e para tomar decisão e principalmente para olhar para o futuro. Isso pelo menos... Até muitas vezes está errado. Muitas vezes está errado. Está errado. Temos de ter a capacidade também, o conhecimento para poder fazer a visão crítica. Claro. Mas isto mostra o quanto o marketing, para a tua pergunta, está em transformação e o quanto a importância do marketing, e aqui alargamos o conceito para marketing, comunicação e branding, vou abrir um bocadinho mais o leque, tá? O quanto isso é importante ser apoiado em dados. E aí é o ponto que eu quero chegar. Ou seja, uma IA, seja ela qual for, e hoje o que não faltam são soluções, umas vão ter mais sucesso do que outras, umas vão funcionar, outras nem tanto, mas o grande desafio que o marketing enfrenta na minha ótica neste momento é como é que eu vou conseguir equilibrar a quantidade de dados que existem e que eu posso criar com a capacidade humana dos marketeers, dos publicitários, dos designers, dos strategists, em transformar esses dados em insights aplicáveis, em capacidade criativa e em geração de ideia. Nós estamos, enfim, já passando a publicidade, mas com o Miguel Queiro, que é outro português, também está no Brasil, a gente está no Brasil praticamente desde a mesma altura, ele é o head da VidMob. A VidMob é uma empresa ligada à Meta, mas que atua no que nós chamamos hoje Creative Data. O que é o Creative Data? Ele analisa grandes volumes de dados e ajuda a melhor direcionar a visão criativa. Por exemplo, eu criei uma peça em azul céu. E os dados podem-te dizer que para o público-alvo que tu queres comunicar, azul céu não é a melhor cor. Pode ser azul escuro. E isso é Creative Data. Isso é trazer-te inputs para que a ideia, para que a criatividade seja melhor. É claro que isto tem aqui variedíssimas barreiras, quase todas elas culturais. A primeira é o designer, ou o criativo, ou o publicitário, que é o meu caso, receber um input e dizer, mas eu sou o criativo. Amigo, Creative Data é dados a apoiar a criatividade. Isto é uma passagem, é uma barreira que tem que ser vencida nos próximos anos, a bem da performance. Esse é o primeiro ponto. Depois, nem sempre os dados estão certos, como tu disseste, ou estão completos. Então, temos que ter a capacidade de trazê-los. Portanto, eu acho que o grande desafio do marketing é equilibrar dados próprios ou dados terceiros, ou criação de dados, transformá-los em conhecimento e colocar esse conhecimento à disposição da tomada de decisão. E o erro que eu acho que alguns começam a cometer, mas a inteligência artificial faz. Não faz. Ela não toma a decisão. Ela organiza informação e ela disponibiliza informação um bocadinho mais organizada para tu poderes tomar a decisão. Mas não é
ela não vai tomar a decisão por ti. E se deixares na mão da inteligência artificial ou de qualquer algoritmo de automação a tomada de decisão, corremos 2 riscos. O primeiro é o erro e o segundo é ficar toda a gente a fazer a mesma coisa. Não haver diferenciação. De repente, a inteligência trabalha num data lake de informação universal. Portanto, toda a gente pode aceder à mesma informação. E aí perde-se a diferenciação. A um lado, quer dizer, por um lado está-se a dizer e a defender que caminhamos para a personalização, uma visão de customer-centric, não é? E customer experience, tudo personalizado, mas depois, até que ponto isso pode ter o outro lado da moeda? Isto leva-me a uma frase tua, muito interessante, no evento que tivemos aqui há poucos meses, não é? Em que tu falavas que, a dada altura, no teu painel, que o futuro do ser humano é ser humano. E isto acaba por ser um desafio hoje em dia, por tudo aquilo que tu já acabaste de partilhar, não é? Porque, de facto, a tecnologia não vem substituir, vem ajudar e, de facto, vem acelerar processos, mas é como algo que está a encaixar no ser humano. Os dois juntos é que eu acho que faz a beleza da coisa, não é? Fala-nos um pouquinho mais disto para quem nos está a ver nesta tua frase. Bom, essa é uma frase da Inova, até muito mais do meu sócio do que minha, mas nossa, do ecossistema, que a gente usa muito. E porquê é que nós temos que, pela primeira vez na história, o futuro do ser humano é ser humano? Porque durante os últimos 100 anos, os humanos foram formados como máquinas. E quem se lembra do que é o modelo taylorista da gestão, é a repetição. Até se chamava a administração científica. Ou seja, é repetir o que deu certo e o que funcionou. E a gente vê o supply, a organização de uma empresa, a estrutura da empresa, ela é sempre igual. É um C-level, é um nível intermediário, é um nível de entrada, é verticalizado, vendas, marketing, financeiro, operações, RH, áreas funcionais, e isto organizou as empresas. E as pessoas colocaram caixas, foram formatadas para moldes de caixas de eu sou RH, tu és financeiro, eu não entro na tua seara, tu não entras na minha. E, portanto, tirando aqui a provocação, cada macaco no seu galho. O que é que acontece quando a informação se democratiza, quando o acesso à informação é universal e quando qualquer pessoa consegue apertar um botão e chegar a informações, a propostas, como aquele exemplo simples que eu dei aqui da capa do livro? Transforma a lógica e tira da mão do ser humano a questão operacional. Porque, em vez de eu ir desenhar a capa, a inteligência artificial fez ela para mim, mas eu tenho que saber que tipo de capa é que eu quero, tenho que ser crítico e tenho que dar os inputs depois de volta para fazer o ajuste. E, portanto, em vez de eu estar a formar pessoas para saberem fazer, eu tenho que formar pessoas para saber pensar. E é isso que, ao longo dos últimos 20 anos, muita gente fala, e eu próprio estive numa escola como professor muitos anos, onde me formei, e depois tive professor lá 10 anos, 12 anos, em que nós dizíamos aqui nós queremos o saber pensar e não o saber fazer, mas o sistema naturalmente empurrava para o saber fazer. Temos que ensinar as pessoas a fazer. Será? Quando hoje temos a necessidade de ter as pessoas com uma visão mais crítica, mais inovadora, mais provocadora, então tem que saber pensar. Então essa brincadeira que eu digo, pela primeira vez o futuro do ser humano é ser humano, porque ele pode libertar-se de funções puramente operacionais e repetitivas e de memorização de rotinas para ter uma capacidade mais criativa, mais intelectualmente evoluída, se me permites a expressão, para ser mais diferenciador. E eu acho que este momento é bastante interessante. Isso também é a essência, mais uma vez, desse 5.0, podemos fazer depois uma outra live sobre o tema, onde tecnologia e seres humanos trabalham juntos e não em substituição. Aliás, porque a tecnologia vai substituir os trabalhos. Não vai. Os trabalhos ou as pessoas vão ser substituídas por outras pessoas que usam tecnologia. O médico que não usa tecnologia vai ser substituído por um médico que usa tecnologia. O advogado que não usa tecnologia vai ser substituído por advogado que usa tecnologia. O designer que não usa tecnologia vai ser substituído por designer que usa tecnologia. Esta é a lei do momento. E a grande mudança de era ou era de mudança, não é? E eu digo que é a mudança de era, aliás, o Chris Anderson é quem tem essa frase, é porque, de facto, nós temos hoje à nossa disposição um sem número de ferramentas que nos tiram de trabalho operacional e que nos libertam para sermos mais criativos, mais inovadores, mais seres humanos. Só que nós não fomos... Olha como está a confusão instalada. Nós não fomos formados para isso. Nós estamos agora a tentar perceber qual é o framework, qual é o território, qual é o intervalo onde eu posso atuar para ser mais humano nas empresas. A liderança não está pronta ainda. O C-level, a alta cúpula não está pronta ainda, porque a alta cúpula é filha do mundo
físico taylorista. Aliás, há uns 3, 4 anos saiu um estudo, eu não sei se da Deloitte, se da Accenture, não recordo, que dizia, por exemplo, que 74% dos conselhos de administração no mundo não tinham cultura digital. No mundo digital, em que tu reportas a um conselho de administração, a um conselho consultivo, ou a um conselho não executivo, que não tem cultura digital, já está aqui criada uma barreira, um gap de comunicação. Porque eu estou a explicar uma coisa que o outro lado não entende. E não entende não é porque é burro, não entende porque não é o contexto onde ele veio. E como é que tu aculturas tudo isto? Eu acho que o grande desafio dos próximos anos é aculturar os seres humanos a perceberem como é que a tecnologia os ajuda, mas a serem humanos nesta capacidade mais criativa, provocadora e desafiadora. E é mesmo colocar a questão dos maiores desafios que tu estás a ver que as empresas vão enfrentar, não é? Nestas mudanças no marketing, sabendo que procura-se cada vez mais um marketing direcionado à persona, ao cliente, o storytelling também é muito usado, não é? A máquina não vai substituir, mas vai complementar connosco, não é? Como é que tu vês aqui, já falaste dessa questão, é de facto uma questão depois também cultural das organizações, mais uma vez voltamos à cultura, sempre à cultura, mas é um passo atrás, de facto tem que ser dado. O que é que tu vês, pronto, como também estás a apoiar várias empresas, o que é que vês de maiores desafios que as empresas estão a enfrentar aqui neste novo mundo, para se adaptar a estas mudanças? Eu acho que há três grupos, 3 clusters de desafios. Já falámos do cultural, e quando falamos do desafio cultural, falamos muitas vezes não só do desalinhamento de visão entre vários níveis hierárquicos, tipicamente a geração mais nova, que já vem um bocadinho mais preparada, com uma geração mais velha que é um bocadinho mais crítica, e, portanto, desalinhamento de visão puro, não há nenhuma dúvida. Portanto, há um desafio de trabalhar a estratégia para alinhar visões. Um segundo cluster de desafios tem a ver com as soluções tecnológicas que existem e o quanto nós não as dominamos. E às vezes nem sabemos que existem essas soluções tecnológicas e que podem ajudar à minha função. E o terceiro é talvez mais uma provocação que quero deixar aqui, é uma variável chamada preguiça. Porque isto tudo dá muito trabalho. Embora a automação seja rápida, ter uma automação a entregar o valor que eu quero dá trabalho, de pesquisa, de research, de teste, de erro, e criou-se esta visão facilitista de que a tecnologia facilita a minha vida. E, portanto, a gente vai para a preguiça. O ChatGPT responde, o ChatGPT faz o prompt. Faz. Mas até acertarmos o prompt que nós queremos para entregar o que nós precisamos, já tem que fazer 10, 15, 20, 30 até chegar àquilo que faz sentido. Dá trabalho. E a gente tem a tecnologia, e esse é outro dado, a tecnologia, de uma forma geral, foi criada para nos libertar tempo, para nos dar mais tempo livre. Não sei se alguém que usa tecnologia como nós tem tempo livre desde que ela chegou à nossa mão. Eu passo a vida conectado ao WhatsApp, ao e-mail, não sei o quê, tenho 2 telemóveis, o brasileiro e o português. É o inferno. Queria lançar-te isso realmente também como uma provocação, porque realmente vem ajudar, mas até que ponto? Mas até que ponto? Exatamente. E como a gente tem, de facto, aquela cabeça mais preguicinha de que, então aquilo substitui a minha função operacional, nós não nos empenhamos o suficiente para extrair o melhor daquilo. Então, desalinhamento de visão, desconhecimento sobre as soluções tecnológicas e a preguiça são 3 variáveis mortais para projetos desta índole e que obrigam a que a gente esteja, de facto, mais atento. E como o mundo anda mais rápido, como temos mais gente, como temos mais startups, como temos mais executivos, como temos mais alunos, como temos muito mais pessoas a tentar, a experimentar, a estatística mostra que quanto mais pessoas tentam, a probabilidade de acerto aumenta, seja lá o que isso for. Há um maior desafio, e eu acho que o grande desafio das empresas é esse. Em cima de outra coisa, que é, mas sempre deu certo, sempre funcionou. Mal ou bem, as empresas sempre funcionaram. Entregou um bocadinho mais resultado, um bocadinho menos, mas quando tu pensas em empresa que dá certo, eu estava na semana passada com uma cliente nossa no Brasil, em que a empresa, são 18 empresas de grande sucesso, feitas num contexto de repetição. E ela dizia-me assim, agora explica-me, numa empresa que tem 18 números de contribuintes empresariais, em que todos estão a dar certo nos resultados, como é que nós introduzimos discussões sobre mudança estratégica, sobre visão de futuro? Porque a história mostra, funcionou,
que é que eu preciso mudar? É só manter, é só aspas, é só manter este curso. Só que o contexto em transformação, os últimos 2 anos, 22, 23 e agora 24, pós-pandemia, estão a trazer variáveis novas. E, portanto, uma coisa que eu aprendi com o Clayton Christensen de Harvard, que faleceu em 2020, mas foi em 2016, ele dizia: as empresas precisam mudar quando estão bem. Porque quando estão bem, elas têm disponibilidade mental e disponibilidade de recursos para arriscar coisas que, se derem mal, se derem errado, se não funcionarem, não matam a empresa. Quando a empresa não está bem, tu não tens nem cabeça. Não tens nem coragem de pedir ao board para arriscar. Recursos para arriscar. Estamos aqui aflitos, como é que vamos arriscar em coisas novas? Quando a empresa está bem. Agora olha o paradoxo. Quando nós estamos bem, portanto, cama quentinha, é melhor não fazer porque está a dar certo. Zona de conforto, estou confortável. Portanto, estamos num conjunto de variáveis bastante, na minha opinião, bastante interessantes de desafio, que faz com que, pelo menos, não seja mais do mesmo. E quem está a dar muito bem, obrigado, são empresas, independente do porte, pequeno, médio ou grande, familiares ou multinacionais, eu trabalho com todas elas, que estão dispostas a dedicar um bocadinho do seu tempo, em primeiro lugar, da sua disponibilidade mental, em segundo, e dos seus recursos, sejam eles técnicos, humanos ou financeiros, para testar coisas novas. Como eu digo na empresa, para empurrar a fronteira de conhecimento. E o ChatGPT empurrou um bocadinho mais a fronteira de conhecimento, as IAs todas estão a empurrar um bocadinho mais a fronteira de conhecimento, o 5.0 vai empurrar um bocadinho mais, e eu estava nessa apresentação na terça-feira e uma ex-cliente nossa pôs no chat: ainda não entendi bem o 4.0, já veio o Luís falar do 5.0. É isso, é o mundo nesta velocidade, em que anteontem, uma das pessoas que eu sigo do LinkedIn fez um post e disse assim: se quiseres começar um negócio do zero e sem dinheiro, tens aqui 10 soluções de inteligência artificial free. Uma que cria negócio, outra que faz o storytelling, outra que faz o design, outra que estrutura o site, outra que estrutura... E a certa altura diz assim: é só preciso, mais uma vez não é simplista, mas é só preciso tempo, disponibilidade para se sentar à frente do computador e começar a testar. E querer. E querer, exatamente. Aliás, o Kotler já lançou o marketing 6.0, portanto, prova que não tem a ver com idade, tem a ver com cabeça. Ele com 80 ou mais anos continua. Ele lançou também agora, acho que foi ontem, fez aí com a SPM lá no Brasil, sim. do 6.0. Portanto, e tu vês o Kotler com 80 anos, 80 e poucos, tu vês o Rancharan com 83 a se reinventarem, um no marketing, outro na liderança, e a dizerem: os livros que eu escrevi estão desatualizados. E de repente vês, e vamos pegar Rancharan e Kotler americanos, cabeça americana, e depois vês alguns europeus que ainda estão agarrados ao mesmo framework de há 10 anos, que foi o framework ou que criaram ou que tiveram muito sucesso, mas que não evolui nada porque aquilo cristalizaram aquele modelo. É o exemplo acabado das diferenças mentais. Tem a ver com a parte cultural, claramente. Cultural. Luís, tu és um homem de tendências e de inovação. Eu acho que tendência e inovação são duas palavras que estão no teu nome, são duas palavras do meio do teu nome, claramente. Da tua vasta experiência que tu tens, há tantos anos, a nível da estratégia e muito vertente aqui das organizações, quais são aqui as tendências mais emergentes que tu estás a observar aqui a nível do marketing, que podemos ver nos próximos 5 anos? Não necessariamente por esta ordem, mas vamos por uma ordem. Creative Data é, para mim, a primeira. Creative Data, dados a apoiar a capacidade criativa das empresas. Customer Centricity, o foco total no cliente, e não é só da boca para fora. Até agora o foco no cliente era da boca para fora. Centra no cliente, mas depois ligas no 0800 e toma lá 30 minutos de sol de flauta porque temos aqui muita gente para atender. Portanto, Customer Centricity, sem qualquer dúvida. O empowerment, não há uma tradução para português, o Brasil traduziu empoderamento, que é uma palavra muito estranha, mas enfim, é o empowerment do cliente, porque ele tem a tecnologia na mão e ela é user-friendly. E, portanto, há uma mudança de poder. Ele tem o poder de te bloquear, de te elogiar, de te promover ou cancelar. E isto tudo suportado por uma tendência de digital, vamos chamar de transformação digital, podemos chamar de upskilling também, mas que é o digital a dar o tom. E o digital a dar o tom não é a dar o tom tecnológico, é a dar o tom da gestão. Portanto, eu acho que estas são as principais. Temos outras, depois, dependendo da área de negócio, se é uma B2B, se é uma B2C, há ajustes, naturalmente. O B2B tem muito mais personalização, olho no olho,
do que um B2C que tem uma personalização mais massificada, um mass customization, e é diferente, eu não estou a dizer que um é melhor do que o outro, são diferentes, Sim, embora, quando olhas na cadeia de valor de B2B, B2C, há sempre um 2C lá na frente. Há sempre a necessidade de olhar um bocadinho mais para um pilar, para um layer ou dois, para um elo ou dois da cadeia de valor, para perceber como é que este B2B impacta lá à frente o B2C. Mas eu diria que há aqui um primeiro, e já é muita coisa, pensar neste mapa, e depois, claro, dependendo dos negócios, se eu trabalho no agro, se eu trabalho na educação, se eu trabalho no retalho, se eu trabalho na tecnologia, aí depois tens que fazer dives muito mais ao nível de storytelling e de temas que vêm para a agenda, mas eu não vejo que o marketing consiga se aguentar com a cabeça fora d'água da avalanche, do tsunami que está a acontecer, se não integrar corretamente o Creative Data, se não colocar o cliente verdadeiramente no centro, e isso, uma coisa leva à outra, porque o Creative Data permite perceber a integração, e se a tecnologia não conseguir ser matricial ou endémica, e põe um chapéu de chuva por cima disto tudo, que é o alinhamento cultural e estratégico para o processo. Portanto, e não é com o mindset taylorista que isto se faz. Não é. É com outro mindset, é com um mindset talvez um bocadinho mais... A gente, quando fala de ambidestria na Inova, fala do equilíbrio entre a gestão do caos, o caos organizado e a gestão do caos. É um bocadinho isto. É tentar perceber aqui no meio. Tenho um cliente que diz, logo na minha vez é que isto acontece, não é? Eu não estava preparado para isto. Pensei daqui a 20 anos que eu estava reformado, logo na minha vez é que acontece isto tudo. Mas acho que essas são tendências importantes. Creative Data parece-me um tema muito recente, aliás, eu e o Miguel na VidMob temos falado um bocadinho disso, como a VidMob tem começado a pautar esse tema. É um tema muito recente deste ano, do ano passado, porque grandes volumes de informação automatizada por algoritmos geram dados aplicáveis, actionable data, e isso é algo que agora é o nosso dia-a-dia. Portanto, eu diria, anda por aí. Com uma dorzinha de barriga que dá às pessoas, porque, mais uma vez, não fomos preparados para isto. Estamos a aprender on the go, não é? Eu acho que claramente está aqui o que o Darwin dizia, não é? Vão ficar não os mais fortes, mas aqueles que se vão conseguir adaptar às mudanças. Portanto, exatamente. Claramente vivemos neste tempo em que temos que nos adaptar. O que é hoje, mas é que é o amanhã nós não sabemos, não é? Nós fizemos um report sobre o futuro do trabalho há 2 anos, em que a palavra-chave era, até uma palavrão inventada, era a trabalhabilidade. Ou seja, é a capacidade que tu tens que ter de te adaptares e adaptares a tua função ao contexto do que está a acontecer. Claro. Mas eu sempre fiz marketing desta forma. Ok, mas não é mais desta forma. Eu sempre fiz gestão financeira desta forma, não é mais. Eu sempre fiz a liderança da minha equipa desta forma, não é mais. Já não é da mesma forma. Há variáveis, há uma estrutura de valores centrais que ainda se mantém, mas sempre, como tu disseste muito bem, com a adaptabilidade. E acho que se a palavra-chave da década passada era conectividade, a palavra-chave desta década é adaptabilidade. Claramente. Usando até a conectividade como ferramenta. Mas ela é meio, a tecnologia é meio. E há a lente de erro, muitas vezes, que a tecnologia é o fim. Eu tenho a tecnologia, está resolvido. Não é verdade. A tecnologia é meio e temos que saber o que fazer com ela. Não é o fim. E, aliás, o importante nem é a tecnologia hoje em dia. É o que fazes com ela. É o que nós vamos fazer com a tecnologia, não é? Em prol dos nossos negócios. Bem, estamos mesmo aqui a chegar ao fim. Eu não sei se temos aqui alguma questão que queiram colocar ao Luís, quem nos está a assistir. Deixa eu ver se há aqui alguma questão. Ok. Sucesso, criatividade ou uso de dados? Bem, já falaste aqui, criatividade. Eu acho que o marketing sucesso são os dois, não é um ou outro, é um e outro. É a ambidestria que a gente chama, né? São as duas variáveis, criatividade e uso de dados. Porque a criatividade a tecnologia não consegue ter, mas os dados ajudam a melhor otimizar a proposta criativa. Portanto, quando tu de repente utilizas uma pessoa de cor de pele X, de cabelo Y e de tamanho Z para comunicar um produto, e os dados mostram que esse estereótipo de pessoa não é a mais adequada e é melhor mudar essa persona para ter mais sucesso, é o uso da criatividade de dados, por exemplo. Quando tens no norte da Europa, por exemplo, e o norte da Europa, como é mais escuro, não tem tanto sol, usa, por exemplo, no mercado automobilístico, mais cores claras do que no sul da Europa. O sul da Europa é tipicamente cinzentos, pretos e azuis carros. No norte da Europa é brancos, é vermelhos. Porquê? Porque há, de facto, como há menos luz de sol,
os carros vermelhos ou brancos têm mais velocidade que um carro preto lá na Noruega ou na Dinamarca. Exato, e esses dados ajudam-te a melhor direcionar. Se eu fizer uma campanha de lançamento do carro na Noruega, eu uso um carro branco, mas se fizer em Espanha ou em Portugal, posso usar um carro cinzento. E é o mesmo carro, é a mesma campanha, mas tem uma variável que pode fazer totalmente a diferença. E isso são dados que se vão alimentando nas bases de dados e que é importante ter linha de conta. E eu, quando trabalhei com publicidade há muitos anos, e há um caso no Brasil, que é um caso clássico, de um home center que abriu numa cidade e que não tinha ninguém a ir lá. Porque era uma cidade maioritariamente feminina, com mais mulheres do que homens, e home center, quando a pessoa lê se não sabe inglês, é o centro para homens. Todas as mulheres não iam. E isto acontece. E os dados ajudam a reduzir essa ambiguidade ou esse erro de simpatia. Depois, quando percebes o erro, corriges. Mas eu acho que as duas coisas estão juntas. Os dados não são criativos, os dados, são exatos, mas a criatividade pode se beneficiar muito dos dados para ser melhor, mais efetiva e ter, como foi a pergunta, um marketing de sucesso. Para mim são os dois, e se me permite colocar mais uma variável, o entendimento profundo do nosso cliente. Isso naturalmente alimenta dados, mas o entendimento profundo do nosso cliente. Nós temos defendido muito na empresa, quer na estratégia, quer na abordagem que nós usamos, nós não podemos fazer a abordagem de dentro para fora. Eu tenho que fazer a abordagem de fora para dentro. Ou seja, eu fecho a equipa de dentro para fora, fecho a equipa numa sala, temos uma série de ideias e lançamos para o mercado. Tem que ser ao contrário. Pões a equipa na rua, a perceber, a mapear, a acompanhar, a se imbuir do espírito, traz para dentro e cria em cima. Eu acho que isso pode parecer apenas semântica, mas não é. E em planeamento estratégico, nós usamos hoje uma metodologia de planeamento estratégico que a gente chama de planeamento estratégico prospectivo, é exatamente isso. Primeiro olhamos para cenários, para tendências, para contexto, e depois vamos para dentro de casa dizer o que é que fazemos com isto. Porque senão o nosso modelo mental corporativo de dentro para fora diz, mas eu sempre fiz assim e sempre funcionou, porque é que eu vou fazer diferente? Se há ali um cliente novo, há um cluster, há um concorrente, há uma regulamentação, há uma tecnologia que muda o pressuposto. E quando muda o pressuposto, isso é mais difícil. O Marcelo, que é o meu sócio, diz sempre, nós temos que, todos os dias, questionar as nossas crenças. Cada dia eu concordo mais com ele. Porque aquilo que ontem era verdade, hoje pode não ser. Aquilo que era uma crença que funcionava, hoje pode não funcionar. E o que é uma crença que não funciona, amanhã pode funcionar. Então, questionar as crenças, eu acho que é importante ter como quase um post-it digital ou físico colado no nosso ecrã de computador, para nos lembrar disso. Leva-nos novamente à palavra adaptação, não é? Adaptação. Porque tu trouxeste das cores no norte da Europa, sul da Europa, o quanto é importante ter uma análise, um pensamento, uma visão crítica sobre os dados, para depois tomar decisões e adaptar de acordo com a localização. Portanto, tudo isto está correlacionado. Não, e tens variáveis conectadas. Vou dar mais um exemplo. Com os carros autónomos, que estão cada vez mais presentes e que daqui a 10 anos, se calhar daqui a 20 anos, vão ser só carros autónomos ou por default carros autónomos, tu vais acabar com acidentes na estrada, se todos forem autónomos e se comportarem não há acidentes, e vais acabar, felizmente, com óbitos na estrada, com mortes na estrada. E isso é uma coisa boa. Mas isso cria um problema gigante na área da saúde, na base de dados de órgãos para transplantes. Porque, se não sabem, grande parte dos órgãos transplantados em cirurgias no mundo são originários de pessoas que morrem em acidentes de carro. Portanto, quando resolves o problema de um lado, há uma interligação com outras variáveis. Claro, então Luís, estás a dizer que não podemos acabar com as mortes na estrada? Não. Essa parte dos órgãos já está resolvida com a impressão 3D de órgãos. Mas abre um outro negócio. E estas conexões são importantes fazer. O Tadeu da minha equipa diz que temos que fazer as conexões incomuns. E se calhar é uma conexão em comum perceber que não ter mortes na estrada cria um problema para pessoas que têm necessidade de transplante de órgãos, sejam eles mais complexos ou não. E aí entra a variável de impressora 3D, porque se não tens órgãos gerados por pessoas que não morrem na estrada, tens que encontrar órgãos para fazer as cirurgias. E isto é uma análise simplista de um conjunto de variáveis altamente complexas. Mas só para mostrar, quer a cor do norte da Europa com o sul da Europa, quer um carro que não tem mais mortes versus a cirurgia de órgãos, como isto tudo está interconectado. Aliás, no Brasil, deves conhecer essa, a gente diz que o mundo é um grande bidé em que todos se encontram no ralo. E é um bocadinho isso. A coisa é muito grande, mas depois há uma série de variáveis todas interconectadas. Muito bem. Fantástico. Olha, acho que estamos aqui mesmo já no finalmente. Vamos terminar.
Muito obrigada, Luís, foi muito bom. Convido a quem está aqui também a voltar a assistir. Conectem-se ao Luís aqui no LinkedIn, que ele traz sempre coisas muito interessantes para partilhar. E deixo o convite também para acompanharem-nos aqui nas redes sociais, tanto da Martech Digital, Ecosistema Inova, os nossos websites, conectem-se e acompanhem-nos, está bem? Obrigada, Luís. Até à próxima. Até à próxima. Bem. Obrigado, vocês também.